Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateu por Orgulho. E hoje a gente vai dar continuidade à série que a gente está fazendo sobre ateísmo, né? E no livro do Ricardo, esse aqui, O Ateísmo no Brasil, os sentidos da descrença nos séculos 20 e 21, né? Ele vai trazer vários pontos, né? Como eu falei anteriormente, o capítulo 1 vai falar sobre definição, etimologia, historiografia do ateísmo. No segundo capítulo, ele traz o ateísmo no anarquismo brasileiro, o que eu acho muito interessante, porque ele não tenta esconder, né, uma parte da história do Brasil, né, coloca nomes, coloca legado, né, e pontua a influência, que foi muito importante e chave, né, no final do século XIX, início do século XX no Brasil, tá certo? E aí, em relação ao anticlericalismo, o que é anticlero? O que é anticlero? Que vai combater a influência da instituição e do clero religioso, né, na época católico, mas hoje a gente pode ampliar para outras religiões pentecostais, protestantes, evangélicas no geral, né, que é essa oposição ao clero, esse anticlerical, ser anticlerical, né, é justamente o combate dessa influência religiosa na moral, na política, na cultura, na sociedade em geral, né, para que possa ter uma crítica efetiva a essas dominações que essa instituição, igreja, né, constrói ao longo de séculos. Né? E aí ele coloca aqui, ó, na página 31, no capítulo 2, o ateísmo no anarquismo brasileiro. E ele começa, tem duas citações, mas uma que eu gosto bastante, que está na Lanterna, que é um jornal anarquista, anticlerical, né, do início do século XX, que coloca: se o Brasil não acabar com a influência do padre, o padre acabará com o Brasil. A Lanterna. Né? Então, os anarquistas deixaram um legado importante na definição de um sentido para o ateísmo no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Por um lado, esse significado foi elaborado mediante os princípios que fundamentam o anarquismo como doutrina política e, por outro lado, se associa ao conjunto de ideias e comportamentos que ficou conhecido como anticlericalismo. Pois a acepção do ateísmo no anarquismo brasileiro é o objetivo deste capítulo. Então, ele vai colocar alguns pontos que dividem esse capítulo, né, aqui nesse momento, e segue. Porém, ele pontua que o ateísmo anticlerical do anarquismo ele é constituído por ligas anticlericais, que existiam em todo o território nacional. Né? Ele vai dizer quais são essas ligas, vai colocar aqui, né, algumas questões, mas eu não vou ler tudo, mas eu vou começar aqui, né, lendo essa parte da página 33, que é bem interessante, que ele diz assim, o Ricardo, né, autor desse livro aqui, gente, vamos lá, né. Nesse sentido, no plano político, o anticlericalismo acabou se configurando como laicismo, isto é, o princípio da defesa de Estado plenamente liberto da influência de credos religiosos, perante o qual pudessem ser livres todos os cultos e todas as tendências e ideias religiosas. Ainda, segundo Guido Verussi, que foi um dos autores que ele pesquisou, durante a Idade Moderna, as posições anticlericais se identificavam de modo automático com o ateísmo, podendo se caracterizar muito mais por viés deísta, ou seja, a crença de um Deus criador no mundo que não interferiria nos assuntos terrenos. Essa foi uma posição assumida dos grupos liberais. Porém, a partir do século XIX, o anticlericalismo deísta dos liberais ganhou a competição do anticlericalismo agnóstico e ateu dos grupos políticos, democratas e radicais e do anticlericalismo aberto e combativo ateu dos anarquistas e socialistas. Então, né, tem uma citação aqui que eu acho muito interessante, que eu vou trazer para vocês, que é justamente colocando esse lugar do anticlerical, que não precisa ser exclusivamente ateu, mas precisa ser crítico à dominação, à imposição, né, da instituição religiosa.
O anticlericalismo acabou por expressar o ataque à denúncia das contradições da vida dos clérigos para com as doutrinas eclesiásticas, assim como o combate da influência política da Igreja no seio da sociedade civil. Leia-se clericalismo. Então, esse é um autor chamado Rudi, Kleber Rudi. Nesse percurso, longe de ser um fenômeno de natureza homogênea, uma vez que contextos diversos definiram diferentes possibilidades e até mesmo um anticlericalismo cristão, né, que a gente vê também cristãos sendo anticlericais, porque a religião e a religiosidade independe de paredes. Ela deve ser algo privado, né? A crítica oriunda do seio da própria Igreja Católica contra os abusos na condição de assuntos religiosos. Então, a gente percebe que o anticlericalismo era basicamente político, porque ele vinha no âmbito social público, né, colocar em pauta críticas a uma instituição, né, de domínio que regulava e regula nossos gostos, nossas performances sociais, né? Modula como devemos ser e o que é família, né? Como devemos ser mulher, como devemos ser homens, como devemos postular no meio público e social, né? Nos vigia a partir do confessionário. Então, tem todas essas questões que eles levantam aqui, certo? É bem interessante. Eu vou só terminar aqui com a citação, aqui, que é bem interessante, que eu estou procurando aqui, sobre justamente essa como é que eu posso dizer, essa multiplicidade, né, essa fluidez do movimento anticlerical que estava nos sindicatos, que estava na luta contra, na época, né, o varguismo, que, querendo ou não, influenciava e atacava os trabalhadores a partir, né, de um esvaziamento dessa luta sindical, a partir das ideias de que o sindicalismo revolucionário precisava acabar, né, legalizando, entre muitas aspas, os sindicatos, institucionalizando, estatizando eles, fazendo com que se amarrasse, né, ao Estado e fosse inviável certas ações de luta dentro do sindicato, isso com o apoio da igreja. Então, todos esses campos existia, né, essa visão anticlerical também. E foi esses indivíduos e grupos identificados e adeptos de ideias libertárias que o anticlericalismo ganhou uma tonalidade particular. Conforme frisei acima, né, o trabalho de Guido e Rudi, que ele vai falar sobre essas questões da fluidez e da diversidade do movimento, a causa anticlerical tomou diferentes formas ao longo do tempo, assumindo significados específicos dependendo do grupo que o expressava e não implicando obrigatoriamente a defesa a priori de posições de teor ateístas. Contudo, as entidades anticlericais que contaram com a presença de anarquistas na sua organização buscaram extirpar do seu meio qualquer ranço sobrenatural. E a partir desse perfil, o discurso anticlerical anarquista pretendia libertar o operariado de toda a escravidão moral e social, e para tal era necessário combater a Igreja, o capital e o Estado através dessa revolução. Então, é sobre essas questões, né? O ateísmo, ele é político porque a gente vive em uma sociedade judaico-cristã e vive em um controle moral desse pensamento ideológico, desse dogma que essa sociedade cristã se baseia. Né? Então, a gente precisa ter consciência e saber criticar essas questões é importante para que possamos ser livres para não crer. Né? Para dizer assim, não existe e tudo bem, para mim não existe. Se para você existe, continue sua vida e deixe eu continuar com a minha. Né? Sem precisar me impor como eu devo viver ou deixar de viver. Até a próxima. Saúde e anarquia. Leiam o livro.